Boa noite, estrela divina, que o Espírito Santo de Deus habite sobre você, sobre o teu lar e sobre todos aqueles que você ama. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa noite de oração. Hoje nós estamos na primeira noite de oração desse propósito maravilhoso que vai falar sobre mulheres, personagens bíblicas, mulheres, que vão trazer para nós muitos ensinamentos. E isso aqui não é um vídeo só para mulheres, tá? Porque as mulheres também têm muito que ensinar aos homens e os homens a ensinar as mulheres também. Então, nós aqui hoje estamos iniciando esse propósito para além de conhecermos um pouco mais a Bíblia, que é importantíssimo, porque conhecereis a palavra e a palavra vos libertarás. Mas também para sabermos como nós podemos, a partir daquilo que era forte nessas mulheres, fortificarmos também a nossa vida, a nossa existência. Por muitas das vezes, aquilo que está sendo vivenciado ali, que está naquele momento, aquela mensagem que está nos tratando, ela está vindo com força dentro da nossa vida, fazendo ali transformações, né? Então, quando nós escutamos a palavra, quando nós ouvimos, imediatamente a cura vem. Porque quando nós finalmente desvendamos tudo aquilo, sabemos como lidar com aquele problema, com aquela situação, com aquela pessoa mais difícil, com aquilo que a gente gostaria tanto, que ainda não veio, não aconteceu. Então, com ansiedade e diversas outras coisas, a gente precisa sim aprender a lidar com cada uma dessas coisas da maneira correta. E Deus nos abre o entendimento. A palavra aqui que vai ser dita vai ser entendida de uma forma para Maria, de outra forma para o João, e cada um vai ter o seu entendimento, e essa palavra ela vai irrigar a nossa alma, a nossa mente, ela vai trazer para o nosso corpo terra como terra fértil, para recebermos essa palavra e para lidarmos melhor com a nossa vida e com todas as coisas ao nosso redor. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth, sobre a história dessa mulher maravilhosa que surpreendeu a muitos quando deixou de ficar com a sua parentela para ir seguir a sua sogra para um lugar diferente, com uma cultura diferente e principalmente com um Deus diferente ao qual ela era acostumada. Então vamos ler um pouquinho Ruth capítulo 1 versículo de 16 a 18, que diz o seguinte: porque ela diz, tá? Ruth diz: porque onde quer, diz a sua sogra, tá? Porque aonde quer que você for, eu irei. E onde quer que você pousar, ali eu pousarei. E o seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu morrerei. E eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então ela decidiu naquele momento seguir a sogra dela, seguir aquela senhora. Ora, Ruth já tinha perdido o marido. A sogra dela também já tinha perdido o marido. Então eram todas aquelas mulheres, a sogra dela tinha 2 filhos, os 2 tinham morrido e o marido também tinha morrido. Você imagina aquela mulher sozinha no mundo, ela não tinha mais ninguém no mundo. Mas ela olhou ainda assim para Ruth e disse: Ruth, você ainda é jovem, você ainda é bonita. Vá de volta para sua casa e vá casar novamente, vá viver novamente. No momento tinha também a esposa do outro filho dela. A esposa do outro filho dela, ela voltou para a casa dela, ela ficou. Eram mulheres moabitas, viviam no lugar onde a cultura era pagã, lá eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Mas olha o que ela diz: o teu Deus vai ser o meu Deus. Então ela reconhece, ela se converte àquele Deus. Ela passa a aceitar o Deus Todo-Poderoso, Javé, como o único Deus dela. E ela segue, ela disse, ela não vai deixar de jeito nenhum a sogra dela sozinha. E ela honra. E ela segue ela e ela vai embora de volta para Jerusalém. Agora, um lugar que vocês imaginam, era uma rixa, uma briga. Então, em Jerusalém, ninguém gostava dos moabitas, porque eles seguiam deuses pagãos. Imagina uma mulher dessa, num lugar desse,
todos sabendo que ela era uma estrangeira, que ela tinha uma outra cultura, uma outra forma de lidar com as coisas. Então, é muito difícil. Imagine que só por aí já começou tudo difícil na vida da Ruth, o que ela não deve ter enfrentado. A gente ouve a história, a gente sabe da história bíblica, mas a gente não conhece detalhes ali do que aconteceu realmente. Então imagine essa mulher num lugar completamente diferente daquilo que ela estava acostumada e com aquela cultura totalmente pagã e um povo que cultuava a um Deus somente. Então, Ruth, ela vem a nos ensinar muito, principalmente sobre fidelidade. Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre essa mulher extraordinária, né? Algumas coisas que são marcantes na personalidade de Ruth, tá? Então, ela foi uma mulher de qualidades muito marcantes, né? Porque ela era uma mulher fiel, ela tinha esse dom da fidelidade. Fidelidade porque ela seguiu a sogra dela, ela disse que onde ela morresse, ela morreria também, ela ia ficar e ia fazer o que fosse necessário, mas ela não ia abandonar a sogra. Então ela foi fiel, inclusive ao Deus que a sogra dela mostrou a ela. Então ela era também uma mulher prestativa. O que é um ser prestativo? Um ser prestativo é alguém que faz algo além do que deve fazer. Ele faz a mais. Essa pessoa, ela não chega lá só para fazer o que é obrigação dela, não. Essa pessoa, ela chega para fazer além, para fazer mais do que o necessário. Ser prestativo é isso. É quando todo mundo lá, depois do aniversário, todo mundo vai embora, aí fica aquela bagunça, né? Aí você fica para ajudar o dono da festa ali a juntar a louça, a jogar aqueles restos de comida fora, a arrumar ali o salão, a ajeitar. Então isso é uma pessoa prestativa. Não era necessário que ela ficasse lá para isso, porém ela ficou. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês de prestativo. E isso é maravilhoso, gente. Isso são poucas pessoas no mundo que têm esses dons. Outra, ela era obediente. Por que naquele momento ela se deu tão bem? Quando ela veio para Jerusalém, ela mudou a vida dela, mudou a história dela. Tanto é que ela foi resgatada pelo esposo que depois Deus presenteou ela, porque ela foi trabalhar ali, plantando, roçando, e ela acabou sendo vista por Boaz, um homem de posses, um homem muito rico que resgatou ela e deu a ela e possibilitou para que ela tivesse uma vida melhor e para que ela pudesse também dar à sogra dela uma vida melhor, porque elas estavam ali, elas passaram inclusive necessidade quando elas chegaram lá. Elas não tinham nada. A sogra dela voltou para casa que estava abandonada, nem o poço funcionava mais. Então ele arruma o poço para ela, ele faz muitas coisas para ela. E ali ela é o que? Recompensada por Deus. Ruth é uma mulher restituída por Deus. Por quê? Porque ela é obediente. Muitas das vezes nós não conseguimos essa obediência para com Deus. Tanto nós somos falhos. Porque Deus nos diz por aqui e pela força do braço, a gente caminha por outro lugar. Então que Ruth possa nesse momento trazer para você esse discernimento, essa sabedoria de você estar no lugar certo, geograficamente, no momento certo, onde Deus quer que você esteja. Porque ao se renunciar para cuidar da sogra, Deus cuidou dela. Olha que coisa maravilhosa. E Ele deu todas as possibilidades para ela transformar a vida dela e a da sogra. Mas aqui uma característica de Ruth, ela era uma mulher edificante. Você imagina a mulher que onde ela chega, ela edifica. Onde tem tristeza, ela traz alegria. Onde tem muito trabalho, ela traz ajuda. Onde tem
Discórdia, ela traz uma palavra amiga. Sabe aquela pessoa que é edificante dentro de casa? A Bíblia nos diz que a mulher que é edificante, ela é como um pilar na casa dela. Então a mulher, ela tem ela deveria ter essa característica, né? Que nós tenhamos, gente. Que nós tenhamos. Que nós possamos buscar ser essa mulher edificante, como Ruth foi, abençoada aos olhos do Senhor. Então que nós possamos buscar isso também. Seja mulheres, sejam homens, de tudo nós podemos tirar dessa história, desse exemplo bíblico para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, em vez de pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por bons caminhos por causa do teu santo nome. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, nem mal temerei, pois junto a mim estás. O teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa à frente dos meus opressores, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, pedir que Deus edifique a tua vida, assim como edificou a vida de Ruth. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti, meu Pai, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, em nome dele, Senhor, que sofreu na cruz por todos nós, que padeceu no Getsemane. Ele estava, Senhor, com medo. Ele estava, Senhor, a Bíblia nos diz que ele suou sangue, Pai amado. Mas ele estava, Senhor, naquele momento contigo. E para os teus braços ele iria, Pai amado. Que nós tenhamos força, assim como Jesus Cristo teve força, Senhor, de guiarmos a nossa vida, Pai amado, pelo teu caminho, pela tua verdade, pela tua vida. Porque por muitas das vezes, Senhor, nós achamos tão difícil o teu caminho, Senhor. É tão difícil para o homem, para a mulher, Senhor, largar o pecado. Deixar de fazer o errado, para fazer o certo. E até mesmo, Senhor, de enxergar o que está errado. Nós temos dificuldade, Senhor, mas Tu, Pai amado, Jesus Cristo, Ele vai vir nesse momento, agora. Eu declaro como profeta de Deus na tua vida, retirar as escamas dos teus olhos e libertar a tua visão nesse momento, para que tu enxergues aquilo que tu estás errando, para que tu possas consertar, fazer o bem e fazer o melhor por você e por todos. Fazer o bem sem olhar a quem, assim como Ruth fez pela sogra dela, que você possa fazer também. Que através da bondade, mediante outra pessoa, nós possamos também edificar a nossa própria vida, Pai amado. Porque quando nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos agradecendo aos céus, a Deus, e aceitando os teus desígnios, os teus ensinamentos, a tua edificação na nossa vida. Porque mediante uma renúncia, Senhor, a morada do Senhor dentro de cada um de nós. Então que nós possamos, Senhor, nesse momento, renunciarmos a nós mesmos, às nossas vidas, meu Pai, para recebermos Cristo Jesus nas nossas vidas. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra, Senhor, no âmago do nosso ser. Entra, Senhor, e destrói todas as correntes do mal. Senhor, frustra o plano do inimigo diante de nós e abençoa a nossa vida, Pai amado. Coloque-nos, Senhor, diante das tuas veredas, para que nós possamos ter um caminhar na nossa vida forte, firme, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Tu seja o nosso Abba, Pai amado, aquele Abba que abençoa, aquele Abba que está junto de nós, aquele Abba que não nos abandona, agora e para sempre. Amém e amém. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que coloque ele no grupo dos teus familiares, mande para pessoas que você conhece, ajuda a edificar a palavra do Pai, porque ela precisa estar dentro de todo ser, e você também faz parte dessa corrente do bem. Então faça o bem sem olhar a quem, para quem você tem vontade. Vai e manda, que Deus está abençoando a todos. Amém e amém.